Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, O Canteiro. É uma realização aqui de uma série de sonhos, né, que nós juntamos aqui dentro da nossa experiência de muitos anos. E estou reunindo aqui convidados muito especiais, no sentido de tentar apresentar um pouco aí do que a gente faz, qual é o objetivo desse podcast. Acredito que vai ter muito valor para empresas, para empreendedores, pessoas que estejam em busca de alta performance, de empreendedorismo, ah, cidadania, honestidade, enfim, tem a série de valores aí que acredito que isso vai acontecer ao desenrolar do nosso podcast. Eu gostaria de apresentar primeiro aqui o nosso time que está fazendo parte, que é o Arthur Galvão, que é meu mentor na parte de posicionamento de marca. É um cara extraordinário, especialista no assunto e que está nos ajudando muito. Aí, obrigado, Arthur, pela presença. Obrigado. Alegria estar aqui junto, Márcio. E a gente tem falado muito sobre o termo, né? Tá um passo à frente. Sim. Eu acho que quem está buscando esses conteúdos hoje nos podcasts, está buscando conteúdo de qualidade, é para isso, né? A gente vai falar de inovação, que é trabalhar essas melhorias e sempre estar um passo à frente e que o nosso papo aqui possa ajudar a turma que está acompanhando a gente a estar um passo à frente nas suas especialidades aí. Muito bom. Estou aqui com o Marcelo Merizo, que é um advogado especialista na parte trabalhista e também amigo nosso de longa data, né, que nos apoia aí na amizade, na vida, mas também com os conselhos, né, Marcelo? E obrigado aí pela presença. Eu agradeço, Márcio, o convite de estar participando desse primeiro podcast e tentar, de alguma maneira, passar algum tipo de orientação para as pessoas que vão assistir, que elas possam ter um norte, né, dentro do contexto da vida, de empreender, de buscar oportunidades junto às empresas no Espírito Santo e no Brasil inteiro. É isso aí. Eu tô com a Luesis Douton, né? Tive a honra de conhecer num curso de alta performance da Mastermind, né? Então a gente nos conheceu lá e, enfim. Agora estamos aí com muitos projetos, né, Lu? Muitos, muitos. As Obrigado. pessoas falam, gente, quando te conheço, eu fui resolver uma situação agora há pouco, o rapaz me ligou, eu já estou fazendo um projeto com a pessoa pelo telefone que eu não conheço. Mas eu acho que é assim, a gente tem que unir forças, né? E conhecer o Márcio foi muito isso também, junto com a Jaque, unir forças em prol de algo muito maior, que é o Canteiro, que é todo esse projeto que o Márcio desenvolve aí. É uma honra para mim estar sentada aqui na mesa com vocês, pessoas que eu admiro tanto. O doutor acabei de conhecer, mas já vi que é uma pessoa excepcional. Vou aprender muito também com ele. O Arthur, que eu conheci no BNI uma vez, falei, gente, que rapaz inteligente, olha que coisa. Ele é bom, Ele é muito bom. Diminua as expectativas. Olha aí. E o Márcio, querido. E gente, olha a honra, sentada aqui no primeiro podcast, o Canteiro, no primeiro episódio. Posso fazer a apresentação do nosso anfitrião? Opa, pode. Vamos Isso lá. aí. Eu falei, gente, o que falar do Márcio, né? Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, para vocês conhecerem e saberem também o que vem por aí, porque serão muitos episódios. Eu tenho certeza que cada vez melhor, trazendo mais informações, e que é o que o Arthur falou, né? É sempre para as pessoas que querem crescer, evoluir e procurando algo mais. E aí vocês vão encontrar aqui com o Canteiro, com o nosso amigo Márcio, que Márcio Rosa Goicoechea, isso, jornalista e publicitário, há mais de 15 anos especialista em gestão de pessoas e controle de acesso. Sócio das empresas Metal Central, Meta Central de Serviços, Meta X Inovação e da startup Capixaba, que ganhou meu coração, Pastinha, gente. Vocês vão ouvir falar muito Pastinha. E criador do método Flash Mob. Possui certificações internacionais, vive viajando por exterior. Gente, siga ele nas redes sociais também. Sigam nas redes sociais, vocês vão conhecer aí o quanto ele estuda e o quanto ele viaja trazendo informações importantes. Então, possui certificações internacionais de qualidade, liderança, cultura organizacional e alta performance. Atua no gerenciamento de riscos, na blindagem de políticas, processos e pessoas de multinacionais na área de celulose. Gente, é muita coisa. Ó, eu não paro por aí não, tá? Ele tem ainda
Portuária, siderúrgica, mineração, como Aracruz Celulose, Samarco, Porto Céu e Veracel. Gente, Foi. peraí que não acabou, Tem não bastante posso... história. Eu posso Tudo continuar? vai passando, né? A gente Vai, vai vai. vendo essas Aí quando a coisas, gente né? vê uma apresentação dessa, fala quanta história, gente, quanta É coisa verdade. importante tem dentro dessa pessoa aí. Bastante coisa. A gente precisa respeitar muito a história das Por isso que tem um pessoas. podcast agora pra gente fazer, né? Eu vejo no programa, eu faço a entrevista ali 7, 10, 15 minutos, eu falo, eu preciso saber mais das pessoas, e o podcast realmente é importante para isso. Vou continuar, meu povo, vamos lá. Comandou outras ações estratégicas dentro dos projetos, como criação de fluxos de controle de acessos, gestão de condições de moradia de trabalhadores, pesquisas de clima, gestão de pessoas, organização de reuniões gerenciais, palestras e eventos. Atualmente está diante do desafio da inovação nesse ecossistema da engenharia, liderando uma equipe de aproximadamente 15 profissionais no planejamento, desenvolvimento, suporte, operacionalização de sistemas e processos. Isso Mas aí. quanta coisa. Obrigado. Aí deixa eu perguntar logo para você, como que a inovação, Márcio, pode ajudar também nessa gestão de pessoas? Eu acho que esse é um primeiro desafio que a gente tem, né? Porque esse nosso ecossistema, que é a palavra da moda, né? Tu falar de ecossistema, né? E o ecossistema da engenharia, né? De projetos industriais, costumam brincar. Eu ouvi uma vez um gestor de uma grande empresa dizer que o ambiente desses projetos industriais é muito engenheirado. Eles mesmos que se colocam como que não são muito fãs de situações de inovação, ou seja, tem muito pé atrás com qualquer tipo de ideias de melhoria de processos, principalmente. E aí, esse é o desafio agora. Como o podcast O Canteiro vai vir com essa missão, né, de poder estressar bem os conceitos, né? O Marcelo tem um profundo conhecimento aí na parte trabalhista, né? Sabe, né, Marcelo, o que isso significa para no dia a dia aí, né? Você tem lidado aí com situações aí onde as empresas têm sofrido muito, não é isso? Hoje o Márcio e aos demais pessoas presentes aqui e quem está assistindo, hoje as pautas de audiência trabalhista, os processos, hoje elas são quase que dominadas pela terceirização, né? Então, a terceirização de serviço hoje é uma realidade no Brasil, e ela, de uma forma ou de outra, ela pode gerar riscos para quem toma o serviço, né? Então, existem instrumentos que você tenta minimizar esses riscos de alguma maneira. E eu acredito, assim, bastante que a tecnologia ela vem a facilitar nessa minimização de risco. Então, eu acho que hoje as ferramentas elas estão disponíveis e cada dia são criadas novas ferramentas e elas tendem a agregar, né, nesse controle um pouco maior do tomador, para minimizar o risco dela em um futuro, né? Existe um ditado, né, que fala que quem paga mal paga duas vezes, né? Verdade. Então o tomador ele sempre vive no risco de pagar duas vezes. Se ele não fiscalizar direito o seu terceiro, ele vai pagar duas vezes, fatalmente vai pagar, porque a lei prevê isso, a responsabilidade é dele. Caso, claro, o empregador não pague. Então, essas ferramentas elas são muito importantes. Todas as ferramentas disponíveis são importantes para minimizar o risco. Eu acho que eles têm que ter esse entendimento e muitas das vezes eles são pegos de surpresa, né? Falam, não, mas não era assim, não é possível que isso esteja acontecendo com a minha empresa, ou que eu tomei tal multa, né? Muitas vezes é pela falta de conhecimento, né? Então, enfim, eu acho que isso tem muito valor para ser bem explanado para as empresas. E, Arthur, eu acho que a gente tem conversado muito sobre o valor da marca, né? O valor da marca das empresas. E olha, vamos dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu agora. A gente tem aí recentemente uma questão do escândalo de trabalho escravo que saiu na mídia, né? Isso pode impactar bastante na marca de uma empresa, né? Que ela tanto luta Sim. para construir, né? Perfeito. Eu gosto de falar que
palavra não perde viagem, né? Então, depois que você falou, meu amigo, depois que a notícia vazou, reverter essa percepção das pessoas. Nós somos seres de significado, então a gente quer sempre colocar um significado nas coisas. Então já dá um significado, um escândalo. Nós temos um caso, já traz uma dramaticidade para esse setor, né? Quando eu olho pela visão do marketing dentro do setor industrial, e o marketing é uma ferramenta de liderança, né? O que um bom líder faz? Ele mobiliza as pessoas. Então, se o líder entender os pilares do marketing, ele melhora a produtividade da equipe dele. Mesmo sendo num ambiente em que, quando eu comecei a trabalhar para a turma aí que está na área da indústria, era uma coisa, pô, mas esse cara, marketing, é humanas, né? Um negócio meio assim, pô, esse cara é quase um hippie, assim, parece. Mas tem uma passagem, inclusive, né, para ilustrar esse ecossistema, que é interessante. Diz que quando teve a criação da NASA, e aí o presidente americano foi com sua comitiva visitar ali os últimos detalhes para iniciar oficialmente ali o projeto da NASA, e ele está passando pelo corredor ali de um dos pavilhões, e vai passar por um faxineiro que estava com um esfregão ali no chão. O faxineiro vê o presidente emocionado, assim, ele vai para o canto do corredor, para a vassoura, assim, faz uma postura de respeito para o presidente vê a emoção dele e faz uma pergunta que podia parecer óbvia, né? E fala assim, meu amigo, que bom que você está aqui, o que você faz aqui? A pergunta é óbvia, ele fala, tô limpando o chão, né? Aí o faxineiro vira para ele e fala assim, não, eu tô ajudando o homem a chegar na lua. Olha. Então, assim, na cabeça de uma parte das pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema, nesse sistema de inovação, de indústria, etc., tem uma parte que está com esse olhar humano, assim, isso aqui está dentro do meu propósito, eu estou aqui porque existe uma causa. Mas tem um engenheiro também lá, que é tão importante quanto, que está dizendo, não, eu só quero que o motor funcione na ida e funcione na volta. Sim. Porque senão o romantismo, essa coisa, essa emoção do faxineiro de tô ajudando o homem a chegar na lua, e o engenheiro tá de lá pensando assim, meu amigo, meia dúzia de cálculo e você não faz o cara chegar na esquina, né? Então, acho que quando a gente fala sobre pessoas dentro desse universo da inovação, e principalmente dentro desse universo industrial, é buscar esse caminho do meio, do equilíbrio, para que a empresa não possa pagar barato, pagar duas vezes. Exato. E ela vai pagar dentro, claro, dos cálculos e do melhor que ela pode pagar para viabilizar aquele projeto, mas também utilizar a cultura para poder fazer esse gerenciamento, né, das pessoas, do processo e das políticas, para que essa pessoa, mesmo quando ela não está 100% na melhor remuneração dela, que ela ainda assim deu o melhor dela para chegar naquele resultado, né? Eu estava vindo para cá, e prometo que vou fechar meu pensamento nisso, mas eu estava vindo para cá exatamente ouvindo um podcast que falava um pouco sobre isso e dizia assim, geralmente a empresa pega um cara que ele só alcançava 2. O teto dele era 2, contrata o cara que só chegava em 2. E aí o que ela faz? Ela pega esse cara, bota para dentro da estrutura, porque ela falou assim, não, para ser viável eu só posso pagar até tanto, então vai ter que contratar o cara que é 2 mesmo. Só que na hora que ele entra na estrutura, dá um 6 de meta para ele. Aí esse cara que era só 2, ele faz 3, talvez ele faça 4. Pô, ele fez mais né? Fez quase o dobro do que ele estava acostumado a fazer. A empresa falou, não, tem que mandar embora que ele não bate meta. Ele não é produtivo. Olha que loucura. O processo todo errado é culpa do cara. E na visão dele, ele fez tudo que ele podia um pouco mais. Na visão da empresa, ele não foi suficiente. E aí você está nesse jogo da inovação, e o Pachinha vem para isso, né? A meta do Pachinha é absurda, é transformar o Brasil na maior força de contratação da América Latina. Sim. Então não é um sonho pequeno. Não. E aí é o seu desafio de como é que você equilibra essa conta entre eu tenho uma turma que tem que estar no projeto, mas a gente sabe que talvez não esteja nas melhores condições, e eu tenho um cara que muitas vezes está nas melhores condições, exigindo que esse cara lá de baixo seja produtivo e não erre e não dê prejuízo. Como é que você enxerga hoje essa visão da tecnologia e da inovação para ajudar essa conta fechada? A gente tem que, primeiro de tudo, diferenciar muito bem esse modelo, esse perfil de trabalhador, né? Não, a gente não está falando aqui de recrutamento e seleção, está falando de mobilização. De mobilização. Muita mobilização significa o quê? Significa teve um vazamento numa caldeira, né, de recuperação, amanhã tem que estar com a turma lá, de soldadores, de profissionais
Ele não vai fazer entrevistinha, tem que botar o cara lá para dentro, cara. Agora tem que saber, obviamente, se ele tá lá com os treinamentos adequados, se ele tá lá com as Qualificado. documentações corretas para que ele possa obter o crachá e estar dentro de uma área de grau de risco, né? Então, assim, a gente tá com esse desafio de mostrar a diferença do pastinha da mobilização para recrutamento e seleção. A gente tem que se encaixar em algum perfil. O pastinha está se encaixando em RH Tech, né? Mas não é RH, não é RH, não é nem RH nenhum, é departamento pessoal. Às vezes eles chamam, é uma menina mesmo, uma auxiliar administrativa lá, bota ela, às vezes a empresa é de fora, manda ela para cá, ela corre no Cine para ficar puxando currículo. Currículos, às vezes, escrito à mão. Sim. Que o seu João lá do interior não sabe como é que escreve, como é que faz, e às vezes pede pro sobrinho, entendeu? E os intermediadores também, né, Arthur? O que a gente está tentando com esse. Está tentando, não, o que vai acontecer com esse aplicativo é eliminar esses intermediadores. Ainda é uma realidade, se parar para pensar, Marcelo. A rachadinha de salário ainda existe, cara. Tá? Que é cara, você conhece lá 3 ajudantes para colocar lá aqui na empresa? Conheço. Ele vai lá, ó, primeiro salário, metade é meu, tá? Olha, Isso é normal ainda. acontece. Essa é uma realidade. É uma Eu vou até realidade. aproveitar o gancho. Você mencionou a questão do vinho, né? Que Uhum. tanto foi falado aí, a questão do trabalho escravo. E aí a gente vê um contexto. Primeiro, a falta do olhar humano, às vezes, do contratante. Então, o que faltou? Poxa, estavam lá todos os dias, trabalhando, dentro daquele contexto. Ninguém percebeu nada de diferente. Aí vem, você muito bem colocou, um dos serviços que o Márcio já prestou foi relacionado à fiscalização de alojamento. Uma simples visita de alguém da empresa lá no alojamento já teria resolvido tudo. Às vezes cortava o mal lá pela raiz lá atrás. Então, ou seja, o problema, né? Exato. essas ferramentas elas são muito importantes, muito importantes. E a inovação ela é importante também. O Márcio sobre a questão do pastinha. Hoje não tem margem mais para improviso. Para você entrar numa área industrial, não tem como. Vai entrar lá, por mais que o trabalho seja pequeno, de 2, 3, 4 dias, que é a realidade de muitos serviços de emergência, não cabe colocar uma pessoa sem carteira assinada lá dentro. Então tem que ser feito todo um processo de contratação. E isso gera também a responsabilidade. Você imagina o seguinte, a gente está falando de uma área industrial, por exemplo, né? Você deu como exemplo a questão de uma caldeira. É um equipamento perigoso, oferece risco, uma área de risco. Você imagina acontecer um acidente? Um acidente, às vezes, simples, mas que gera um afastamento. O quanto isso... Se não foram seguidos todos os processos, se tudo não foi feito de acordo com a lei, você imagina a responsabilidade que isso vai gerar. Primeiro, para o empregador. Segundo, para o tomador. Então, às vezes, um contrato ali de 3, 4, 5 dias, um contrato pequeno, pode gerar um reflexo assim por vários anos para dentro da empresa. E isso sem falar, a gente está falando no custo direto de pagamento de caixa. Isso sem falar na mobilização de pessoal para defesa, corpo jurídico da empresa. Então, é muito importante, primeiro, ter esse olhar humano, né, de você estar observando o que está acontecendo, quem está trabalhando, como está trabalhando, o nível de satisfação. E isso eu sei, conheço o trabalho que o Márcio já prestou, as empresas que ele é sócio, os trabalhos que eles já prestaram, e eu sei que eles têm esse olhar. Entendeu? E esse olhar como apoio para o tomador é muito importante. Sim. É muito importante, eu tenho certeza que muitas questões, muitos problemas foram minimizados por conta do serviço que eles prestam. Sim, vai muito além de um currículo, né? O olhar mais humano. Qual foi a maior motivação, Márcio, para você iniciar uma startup voltada para empregos? Quando você olha assim e fala, tá, mas de onde surgiu o Pastinho? Porque eu achei a ideia fantástica. Sim. Mas conta pro pessoal. Não, quem me deu a ideia foram as próprias empresas. A gente identifica essa necessidade das próprias empresas. Sim. É uma questão chegando lá, acontece casos, como eu falei, tem um contrato aqui da ArcelorMittal, por exemplo, né? As empresas vêm para prestar o serviço, às vezes ela é de fora e ela
tem que fazer todo um processo de estruturação para mobilizar. Se estruturar para mobilizar. Sim. Chama uma pessoa um auxiliar daqui, tem que montar uma estrutura, correr atrás de currículo, fazer as entrevistas. Tem toda uma situação preparatória, né? Que as empresas se desprendem para fazer isso e acabam, muitas vezes, prejudicando até mesmo no compromisso que elas têm de começar o contrato. E começar o contrato atrasado dentro de uma indústria grande significa também a multa. Pode Sim. haver multas, pode ter Perda, né? reflexos, e, enfim. Sem contar com aqueles que você mobiliza que no primeiro dia vai lá e desiste, às vezes mobilizou errado, ou o cara não fez uma análise prévia do que ele fez. Então isso começou a surgir de necessidades de projetos que a gente atuava, né? E um gestor meu uma vez chegou e disse: Márcio, cara, a gente podia fazer uma forma de agilizar esse processo, porque a gente já faz o processo eu digo que é da porteira para dentro, né? Que é a análise da documentação e bota o crachá no peito do cara. Para dentro do projeto, a gente garantia o processo mais ágil e seguro possível. Mas as empresas estavam todas ali batendo cabeça, desesperadas, e aí me vem na cabeça uma coisa muito interessante, porque a gente, nos projetos que a gente atua, a gente cria locais de descanso que a gente chama de centro social, né? Que aí ficam lá, eles tudo espalhados lá no chão, lá, descansando, vê televisão, não sei o quê. E aí esses caras começaram a mostrar que o seguinte, o primeiro salário que eles ganham pode ser um ajudante de pedreiro, Arthur. Tá? O que sabe a primeira coisa que ele compra? É um telefone. Olha, É o celular, é o celular, não, é o smartphone. Sim. E é de última geração, tá? É de última geração, não é do ruim, não, é do bom. Não, cara. Então, o primeiro salário deles era o smartphone. E aí me deu esse insight, né? Legal. De que eu acho que essa seria uma boa forma de conectar as empresas diretamente aos trabalhadores. E não é via computador. Ah, Márcio, então o teu aplicativo é igual o Gup, é igual essas grandes plataformas? Não é igual. Não é igual porque, cara, se for lá na frente do projeto, que tem projeto que a gente vê lá de 30 mil homens que passam por lá, eu não pego nem 10 que passaram ali pelo Gup, entendeu? É via Cine, é via, enfim, busão na praça, né? Sim. Você sabe que tem busão na praça pois também, né? você tava me falando, né? Se É, pudesse busão na fazer o cadastro. Sabe o que é o busão na praça? Sei. Sei. Contratação a laço, é isso que eles fazem. Estica o guarda-sol na praça lá e. Bota a caneta, Vambora. né? Vambora. Eu acho muito legal esse papel do líder de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo, né? Então, o Márcio, quando trouxe a ideia do Pachinha, eu percebi muito isso. Na cabeça dele era óbvio, gente, vocês não estão vendo que dá para resolver isso, vocês não estão vendo que já tem como a gente desenvolver, mas às vezes as pessoas não querem olhar para aquilo ali, às vezes dói olhar, às vezes pode ser uma ameaça, o que seja. Estava falando de novo, né, da questão lá do vinho, assim, como que as pessoas não estavam olhando? Sim. Aí, porque tem coisas que a gente não quer olhar mesmo, assim, eu vim para cá, peguei, sei lá, 40 minutos, 50 minutos de trânsito, eu não contei quantos mendigos eu vi na rua. Então, mas pode ser que um ativista, ele me diga, cara, você não tá vendo a miséria no Onde tá Brasil? o foco, né? Eu vou ter que dizer para ele, cara, eu não tô vendo. Porque a gente, exatamente, nossa atenção vai guiada por aí para a gente poder olhar para isso. E quando o Pachinha entrou no mercado, eu acompanhei o Márcio nesse início, porque a gente desenvolveu a base de posicionamento do aplicativo ali, lá no escritório. A gente também percebeu que quando a própria inovação, a própria tecnologia entra nas empresas, muita gente não quer olhar para isso, porque a gente está vendo aí com o chat GPT e tudo, como que isso evidencia a mediocridade das pessoas, sabe? A pessoa fala, isso aí vai tirar meu emprego, né? O redator fala, "Pô, isso aí vai tirar meu emprego. Só se a sua redação for ruim assim, né? Porque você manda... Agora, para o chat GPT funcionar bem, você tem que ter uma pessoa com critérios para saber o que perguntar para ele, de que forma analisar e lapidar aquilo ali até ficar bom. É um acelerador, ele vai acelerar o trabalho de quem é excelente e vai realmente evidenciar quem não está fazendo um trabalho bom. E o Márcio falou um pouco sobre essa questão de RH, etc. A gente vê, o Márcio acho que poderia falar muito melhor do que eu sobre isso, das pessoas ainda olharem e falar assim, mas será que isso não é recrutamento? Será que não vai tirar a vaga? Será que não está competindo?
E não é, né? Pelo contrário, é uma soma, é uma força a mais para tirar o cara de um trabalho que ele não devia estar fazendo. É por aí? É por aí. E eles até perguntam assim, mas vem cá, tem algum tipo de critério na hora de você contratar? Não, amigo, não tem critério não. Um projeto, uma obra, é todo mundo. Só falta perguntar, mas não tem um plano de carreira para esse cara? Não, você vê. Não, e eu falo assim, você viu lá como é que fala? O histórico de criminal da pessoa? Não tem história criminal. Lá todo mundo tá liberado, todo entendeu? Ali é obra, Sim. é chão de fábrica, é projeto, enfim. Aliás, é o contrário. A ideia minha do Pastinha, ela tem essa pegada inclusiva também Sim. para oferecer para o próprio ex-detento. O cara que sai da cadeia, né, ele tem dois caminhos, né, Sim. Loes? Quais são os caminhos? Ai, Jesus. Ou trabalhar ou roubar. Eu Ou ia voltar a falar roubar. outro. Ou voltar pra cadeia, ou morrer. Se voltar a roubar, voltar para cadeia. Então, enfim, eu quero dar a opção 1 para ele. Sim, Né? verdade. Dele sair de lá, já baixando o aplicativo e já podendo ver um cardápio de oportunidades. Entendeu? Vai trabalhar, cara. Mas sabe que eu vejo muito também? Essa agilidade da informação tá trazendo muito medo também, porque é o novo, né? E as pessoas não estão acostumadas com esse novo, com essa novidade. Então, quando você olha para o Pastinha, que tá ali na palma da sua mão, e que você está reclamando que não tem um emprego, mas o emprego está disponível ali, falta você ter a qualificação para entrar ali e conseguir se encontrar. Eu acho que esse novo traz esse medo também, não é isso? Traz. O que você acha sobre Traz isso? essa desconfiança, né? É claro, mas não caiu do céu, pronto. Aham. Caiu de 28 anos que nós Sim. temos aí atuando. e Muito tá tendo- aprendizado, inclusive, Claro, né? Conta aí pra gente esses aprendizados sim, da, os maiores no decorrer. projetos do Brasil, Aham. nós atuamos, né? Começamos aqui na Aracruz Celulose, meu pai foi gerente de recursos humanos da Aracruz Celulose, eu sou gaúcho, vim pequenininho pra cá. Eu tô até E- aprendendo um vocabulário novo. murisqueta. Murisqueta. Murisqueta é quando o cara fica fazendo. Porque a gente tá. Aliás, a gente pode contar dessa Ah. ideia aí depois que a gente tá querendo. As murisquetas que a gente. Jesus. Murisqueta é o cara que fica fazendo palhaçada atrás. É. Né? Aí, enfim, mas a nossa ideia surgiu, né? Quando a gente veio para cá e aí meu pai atuou como recursos humanos na área da celulose, mas pô, era a maior fábrica de celulose do mundo, entendeu? E não é só questão de ser maior, é questão da essência dela ali. Ela era perfeita. São caras, hoje tem amigos do meu pai, tios, né, que eu chamo de tio, que são CEOs de grandes projetos, grandes empresas, né? Amigo de infância que está tocando projeto aí de grande porte, enfim, são caras muito preparados e que criaram um modus operandi, vamos dizer assim, de tratamento com esse tipo de trabalho. Por exemplo, eles gostam de. O teu nome é Arthur Galvão? Tem outro nome? Arthur Eixa Grande, da Cunha Lima Galvão. Então, tudo bem. Então eu vou no meu. Márcio Rosa Goicoechea, MRG. Lá são 3 siglas, entendeu? Sim. O cara chama de MRG. Aí, pô, Sim. MM, né? Aí eles têm essa coisa para cultura da agilidade, cultura Sim. da informação otimizada, Sim. né? E isso resultou num projeto que foi um sucesso, que foi o da Fábrica C. Foi um projeto que teve em Aracruz, em 2002, que passaram por lá mais de 20 mil homens, né? E aí a gente teve essa ideia de criar uma central de serviço. A ideia lá era verificar esses documentos para botar os caras para dentro, fazer o crachá, né, deles, aí verificar alimentação, verificar transporte, moradia, né? Até o nosso apelido lá era Severino. Olha. Lá veio o Severino por causa daquela Aham. do Chico Anísio, o personagem do Chico Anísio, Sim. que ele era o cara crachá, cara crachá, não tinha coletor como é hoje, né? E aí a gente evoluiu muito nisso, depois passamos por outros projetos e tal. E eu, em paralelo a isso, vinha de uma jornada no jornalismo, né? Na comunicação e tal. Vim para cá, assumi o posto dentro da meta, comecei a entender o que significava a meta, para evoluir isso para uma questão tecnológica, né? Aí montei os sistemas nossos e comecei a abrir minha cabeça como um cara que não sossego, acho que o Arthur sabe mais ou menos qual que é meu perfil aí, né, Arthur? Mas não sossego com as coisas e tá sempre incomodado e querendo melhorar o meu universo, né? E aí chegamos até nesse ponto, onde
Eu acho que é daqui para frente, né, Arthur? Daqui Verdade. para frente que a gente vai começar a mostrar para as pessoas o que significa tudo isso aqui, né? Pois é, e quando a gente fala, né, sobre tanto MetaX quanto Pachinha, etc., você sempre fala muito sobre aqueles 3 pilares, né, de pessoas, processos e políticas. E eu sempre vou buscar, né, tem um pensamento que fala que a coragem é você agir apesar do medo, sem deixar a prudência de lado. E na Bíblia diz orar e vigiar. Então, quando o Márcio trouxe, assim, não é cultura, é política, é diferente. Ah, esse cara entrou, vai entrar numa parada geral, não dá para ele absorver a cultura da empresa como um todo, etc. É política, ó. O combinado é esse, a gente vai te cobrar isso, a sua responsabilidade é essa. Eu queria trazer até o Marcelo aí para o papo, no sentido de que, considerando que a gente está falando, né, de empresas sólidas que têm níveis de projetos de médio, grande porte no Brasil, assim, o que você vê hoje no seu dia a dia que você fala assim, Arthur, cara, é isso, tem pessoas, tem processos, tem as políticas, mas parece que continua errando. O que está mais difícil que está repetidamente ainda as empresas errando dentro desse cenário todo? Então, Arthur, os erros, assim, eles são os mais simples possíveis, né? Uma empresa, por exemplo, que não tem condições de assumir um contrato, né? Porque quando uma grande empresa abre lá um certame para colher orçamentos, ela não tem como pedir, ó, me passa o teu extrato de conta bancária, né? Então você não sabe a saúde financeira da empresa. Só que a saúde financeira de qualquer empresa, ela vai dando sinais, pequenos sinais, né? E aí, por exemplo, entra um dos portfólios lá do Márcio. Você vai conferir informações que são públicas, diga-se de passagem, né? E que a empresa, o prestador de serviço vai te fornecendo, isso vai te dar sinais. Se a empresa é sólida, se continua bem, né? Se é um contrato curto, você não chega a cuidar tanto disso. Mas quando é aquele contrato um pouco mais longo, né? De 1 ano, 2 anos, você consegue aferir isso. Claro, desde que a pessoa tenha o conhecimento técnico suficiente, você consegue aferir que a empresa, ó, isso aqui não está legal. Está começando a balançar esse lado aqui, entendeu? Tem algum problema aqui. Então é a hora que você acende o alerta na empresa para ela passar a cuidar mais daquele prestador. Só que hoje as empresas elas não cuidam disso dessa forma. Então, assim, a gente vê N casos, por exemplo, de empresas que têm contratos, às vezes contratos grandes. Um dos grandes problemas que a gente teve aqui no Espírito Santo, por exemplo, é a área de telecomunicação. Instalador de telefone e tal, internet. A gente vê uma rotatividade absurda. E no fim das contas, essas empresas normalmente quebram, né? E a responsabilidade sobre todas as verbas acaba recaindo no tomador. E isso acontece, eu dei o exemplo da telecomunicação, isso acontece. Grandes indústrias, contratos grandes, contratos pequenos, né? Acontece o tempo todo. O tempo todo. E quando a gente pode até expandir, inclusive, e o Estado, quando contrata, isso também acontece. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, o fornecedor, essa empresa, essa empreiteira assumiu a estrada, quebrou no meio do caminho. Sim. A gente tem que ter na cabeça que o Estado vai pagar. Vai pagar de uma maneira ou de outra, como acontece com o particular também. Então, assim, tudo isso existem pequenos sinais. E se você tem pessoas capacitadas, pessoas que têm um conhecimento técnico, você consegue minimizar isso. Isso eu estou falando de um ponto. A gente falou há pouco da questão do alojamento. E aí, por exemplo, você imagina, o Márcio acabou de mencionar que eles trabalharam em grandes projetos no Brasil. 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Você imagina, por exemplo, alojamento em condição ruim. O que isso vai gerar? É greve. Certo. É greve. Dali a pouco tem lá 5 mil, 2 mil, 3 mil na porta da empresa, entendeu? E aí vem a tua parte, né? O quê? A marca, né?
Você imagina ali, por exemplo, a gente está falando aí de uma grande indústria que se propõe a vir para uma região, desenvolver uma região, de repente ela está ali envolvida numa situação de greve. Entendeu? Todo mundo ali naquela situação. Então, são todas são pequenas situações que podem ser inibidas. Podem ser inibidas, mas com as ferramentas certas, com o pessoal certo. Doutor, desculpa, vou falar. Não, vai lá. Então, por deixar de observar o óbvio, o pequeno, aí ele acaba se tornando um grande problema e aí... Grandíssimos problemas. O Márcio, eu lembro muito bem que ele me contou, se eu não me engano, foi na Bahia, numa obra, eles tiveram um problema de incêndio no alojamento. Sim. Entendi. Por causa de insatisfação. Olha Perfeito. isso. Insatisfação. Então, isso tudo aí, se não for bem cuidado de perto, isso pode gerar. Muitas vezes eles estão preocupados com o macro e esquecem do micro que se transforma no macro. Exatamente. Mas hoje, tendo essa expertise, você vai minimizar. Sempre vai minimizar essas situações. Sempre vai minimizar. Chama-se monitoramento. Né? São ferramentas de monitoramento, que é o que a gente tem hoje. Não só as ferramentas, mas também uma percepção, experiência nesse sentido. Igual o Marcelo falou dessa questão do incêndio de alojamento que teve, a gente, pelo monitoramento que nós fizemos, a gente conseguiu identificar que aquilo ia acontecer. E foi avisado. E aí, os órgãos foram avisados. Isso vai acontecer, o caldo vai entornar, a gente fala. Né? Literalmente tornou, porque tudo começou com... Eles usaram o pressuposto do feijão, que o feijão estava ruim lá, e jogaram a calda de feijão para cima e começaram a botar fogo em tudo. Mas depois a gente descobriu que aquilo lá já era uma manobra para tentar forçar uma empresa que não estava pagando lá e que ela queria... já era uma época de negociação de dissídio, enfim, tem uma série de coisas que estão por trás aí da estratégia disso e que a gente tem ferramentas para monitorar e se antecipar a isso. Perfeito. Eu vou fazer uma analogia aqui que é muito ruim, então mantenho as mentes abertas. Mas assim, me lembrou o livro e o filme, né? O Carandiru, que tem uma cena em que o presidiário está tentando fugir lá, pular o muro do presídio, e aí viram para o diretor e fala assim: pô, mas você não se incomoda desses caras tentarem fugir? Ele fala: tentar é o direito dele, não deixar é meu dever. Então, assim, eu já prestei muito serviço para a galera da indústria, e principalmente empreiteiras e tal, e já ouvi muitas histórias interessantes, do tipo: cara, Arthur, eu vou pegar esse projeto, porque se eu não pegar, meu concorrente pega. Então eu sei que eu não... olha a conversa. Eu sei que eu não vou entregar no prazo. Eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo que eles estão pedindo. Mas se eu não pegar, o meu concorrente vai pegar, ele também não vai entregar, mas ele vai ficar com dinheiro no bolso. Aí a minha pergunta é essa, né? Será que isso não... De alguma forma, eu estou numa visão muito superficial, né? Então você me ajuda a entender, Marcelo. Será que isso não acabou virando meio que um modelo de negócio? Ao invés de eu ter um projeto, eu tenho um projeto, e aí eu vou no jeitinho de, pô, vamos pegar e vamos ver se dá, se der, tudo bem, mas se não der, pelo menos ele só não pode cruzar com a meta lá no meio do caminho, senão o pau vai quebrar. Exatamente. Assim, eu já conheci empresas que foram fiscalizadas por eles e... Ele é o diretor lá que eles não deixar. Eles eram odiados, né? Perfeito. Odiados, mas odiados por quê? Pelo prestador. Sim. Por quê? Porque eles buscam o certo. Entendeu? E buscar o certo, às vezes, esse aí do jeitinho, né? Vou fazer mais ou menos, para ele é o terror. Porque você imagina você ser fiscalizado, você ser acompanhado, tudo de perto ali. Então, o jeitinho não vai acontecer. Exato. O que vai acontecer com ele? Não vai receber. É claro que isso gerou a característica da meta, sabe? De entender as situações, de ter uma percepção muito... É claro que dos locais que a gente atua, né? Atua no Brasil inteiro, sabe? Contar histórias aí, de cada local tem uma característica específica. Mas isso é muito, muito legal, sabe? E isso que dá a diferenciação. Por incrível que pareça, você sabe qual que é o povo mais trabalhador, que a gente, com base em dados de assiduidade, né? Quem é o estado que tem trabalhadores que são mais assíduos dentro dos projetos industriais? Posso falar? Chuta. Bahia. É a Bahia. Bahia, né? É a Bahia. É o povo mais trabalhador do Brasil. Sim.
Então, assim, por incrível que pareça, né? E a piada, né? É o contrário. É o Mas também aquele contrário. monte de praia. Vamos trabalhar para conseguir lucro também. Mas você deve encontrar também muitos desafios nessa parte de monitoramento, porque é muita empresa, muita indústria, muita gente. Como faz? Quais são os principais desafios? Como você faz para que isso aconteça de fato, na prática, Marcos? A gente tem essa. Abre a guarda, na verdade, né? A gente gosta muito de falar da nossa experiência, tem propriedade de conhecimento do que a gente faz, mas a gente nunca deixa de contar com as próprias empresas, né? Certo. Então, por exemplo, LGPD. Agora nós estamos falando de LGPD, Muito né? importante. Que é um tema que está aterrorizando as empresas, né? Sim. E a gente a gente monta um comitê de pessoas que analisam as situações e ajuda as empresas a entender, cara, isso aqui que você está fazendo, você não está certo, nessa linha não vai dar certo para você, Sim. né? A gente acaba virando consultor e, enfim, nós nos acostumamos a estar no meio do processo entre os dois. Né? Tanto a parte do trabalhador como das empresas. É bem visto para os dois. Não é bem visto para quem quer dar jeitinho. Verdade, verdade. Quando a gente fala de LGPD, qual é o papel, por exemplo, do direito do trabalho atuando especificamente nessa lei? Então, hoje a questão do LGPD é algo novo, né? Tem pouco tempo que tem sido trabalhado com mais frequência no Brasil, mesmo porque por conta da lei, né? Ter entrado em vigor. Hoje, assim, o mercado, né, já não dá mais margem para listinha negra, né? Essa é uma prática do passado, hoje em dia isso já não existe mais. E as empresas, elas também têm que ter um cuidado muito grande, porque você tá de posse de muitas informações, né? Você imagina uma quebra de dados aí, ele fala de um projeto de 30 mil pessoas, você imagina dados de 30 mil pessoas vazarem de alguma forma ou serem tratados de uma maneira incorreta. Então, é muito importante, né, para que as empresas que elas cuidem bem dos dados, tanto dos seus fornecedores, funcionários, prestadores, de todo mundo. Então, as empresas têm que buscar mesmo esse cuidado da melhor forma, buscar a melhor forma para tratar dessas informações. Certo. Interessante. Nossa, quanto, viu? Minha cabeça fazendo aqui, eu chego, às vezes fico até tonto, falo, vamos aprender, tanta inovação, tanta coisa nova, tanta coisa boa, né, para tratar. Ô, Arthur, e como você vê também essa gestão de marketing, trazendo para esse universo da indústria? A gente vê que é o marketing também, o marketing tem o marketing do passado, né, que vem de muito tempo, mas tem esse novo também. Perfeito. Como que você vê isso nessa parte industrial? Mais do que nunca, é fundamental, porque hoje as organizações que querem botar fogo no parquinho também estão muito mais organizadas e elas não deixam mais a informação agora eterna, né? Caiu no YouTube, caiu no Google, acabou, você não tem mais controle sobre aquilo ali, você não sabe mais para onde aquilo vai, você pode tentar apagar do jeito que você quiser. Sim. Então, as grandes organizações, vamos botar aí de médias a grandes empresas, elas se sentiam muito protegidas dentro dos seus muros. Então, assim, tem meia dúzia de órgãos de imprensa ali, de mídia, e que eu consigo meio que ter um controle sobre isso, o cara não vai vazar, eu sou anunciante, existia uma cultura de bandeira branca ali entre os veículos. Hoje não tem, a informação está muito escancarada, muito aberta. Então, para qualquer coisa virar um movimento contra a empresa, pouco custa. Sim. Eu trabalhei para uma empresa que passou por uma crise de reputação absurda. A pessoa morreu de pé junto, jurando que nunca tinha feito nada de errado. Mas ela prestava serviço para alguém que foi tido como corrupto. Sim. E na mesma hora, os clientes deles começaram a se afastar, ele começou a perder contrato. Quem está de fora não sabe o que essas empresas estão vivendo. Sim. Mas quem está lá, junto deles, os clientes deles começam a querer não se envolver. Entendi. Não, peraí, deixa eu ver se eu tenho um outro caminho. Não, mas você é meu cliente há 20 anos, 30 anos. Não, mas então, tá na hora de eu procurar uma outra opção.
você tem que reverter as questões diante da sociedade, Uhum. porque é uma resposta pública por isso, não, daqui a pouco tem greve, piquete, tem manifestação, nego, né, sabotando o seu processo de trabalho, hackers tentando invadir seu sistema, porque você fez algo ali que machucou, né, a sua reputação. E também o seu próprio mercado, porque Sim. as outras marcas começam a Vira em cima. querer se afastar. A gente teve pouco tempo atrás Uhum. um caso do executivo que foi publicamente e falou assim: eu tô fora. Uhum. Aqui tem um rombo absurdo de bilhões, eu não quero, publicamente. Sim. Olha, é uma empresa que está Sim. com investidores, bancos investindo na empresa, etc. E a pancada é absurda, é grande, enorme. Então, qual é o olhar do marketing no sentido de orientação e de ações para fortalecer e blindar E a blindar, né? reputação da marca? O problema não é quantas vezes você cai, é a velocidade que você levanta. Que a gente vai ter ações, claro, de prevenção. Hoje a gente tem um módulo no meu método, por exemplo, que chama reputação inabalável. Olha. Então a gente vai cuidar para que para cada um falando mal, eu tenha 10 falando bem. Eu tenho que treinar o mercado para falar bem da minha empresa. Eu tenho que treinar os meus líderes para falar bem da minha empresa. Para na hora que sair uma notícia, não vir um diretor e falar assim: eu não sabia de nada. Não, ele não quer nem saber se ele sabia ou não sabia. Eu tenho que treinar esse cara, e é liderança, para esse cara chegar lá e falar assim: olha, os dados vão ser averiguados, mas da minha parte eu não posso acreditar que isso aconteceu, porque a empresa. Aí ele vai defender. Você tem que ter um fogo contra ali, né? Para poder. Medindo força mesmo, né? Quem é. Medindo força. E com pessoas. O melhor slogan que existe, você pode pegar qualquer grande indústria, lindo, Citroën, Creative Technology, maravilhoso. Mas o melhor slogan que existe é uma pessoa de confiança dizendo que confia em você. Verdade. Então vão dizer que você é o demônio, mas vai vir, sei lá, o Papa e vai dizer: não, mas eu confio na empresa. Todos os católicos vão tender a ter um pouco mais de tolerância com aquilo. Então são ações necessárias para prevenção, para que as coisas não aconteçam. E aí vem tudo isso, LGPD e etc. O marketing ele é muito participativo nisso, como eu falei, o marketing é uma ferramenta de liderança e um líder mobiliza. Então, eu fiz um trabalho há um tempo para uma empresa que também presta serviço para a área industrial e acabou sendo o slide de fechamento da apresentação deles, ficou muito legal. Eu falei assim: não interessa o que você faz de certo. Não interessa, se não está escrito, não existe, você está errado. Então, se a sua empresa faz o treinamento, usa o equipamento de proteção, aonde que está o registro, onde é que está a documentação de que isso foi feito? Não, está na minha cabeça. Não, já era, você está errado. No direito tem muito isso, né, doutor? Se Tem. não está no processo, não está no mundo. Não tá no mundo. Acho que é por isso. É, A área se completou. Estou no caminho certo? Tá no caminho certo. Assim, essa questão da imagem, hoje a gente tem visto aí, todo mundo tem uma câmera na mão. E uma câmera que transmite. Né? Então, hoje, qualquer crise dessa que você acabou de mencionar, ela tá dali a 2 minutos, ela tá no mundo, né? Tá no mundo. E muitas vezes ali vai se perpetuar, né? Sempre vai ter lá. Se a gente pegar aí hoje, o que o Márcio falou, qual que é a primeira aquisição do O funcionário? smartphone. Então, isso realmente é muito importante, a imagem da empresa que ela passa e qualquer crise tem que ser muito bem gerida. Tem que ser muito bem gerida, porque hoje a informação ela está em todos os lugares. Eu sempre vou ancorando em pensamentos curtos para depois desenvolver, né? Mas tem um pensamento que eu gosto muito, é de um cara chamado Harry Palmer, um americano sensacional, e ele fala assim: a verdade não tem a ver com fato. A verdade tem a ver com estar confortável com. O que significa isso? Se eu digo uma coisa para você e você está confortável com o que eu disse, é verdade. Se eu digo uma coisa e você não está confortável, não é verdade. Então, a gente se baseia em documentação para ficar mais confortável com aquilo ali. Mas até mesmo na cabeça de um juiz que está à frente de um processo, se ele está emocionalmente envolvido na ideia de que aquela empresa é correta, mesmo com toda a documentação, ainda assim ele tende a ser mais tolerante, é ser humano. Se ele é um ser humano, ele tem um envolvimento emocional, e aí se essa empresa fez um trabalho histórico de compor uma reputação na marca,
mesmo quando ela sofrer um processo, mesmo quando algo acontecer, que ninguém está 100% Blindado, né? imune a Aham. essas situações. A gente vê casos aí Disney e tal. A última informação, até onde eu sei, né, o turnover lá, né, a taxa de rotatividade de funcionários da Disney era de 200 pessoas demitidas por dia. Então você fala, Disney é um lugar mágico. Não, é mágico para quem é cliente, para a galera que está ali, tá vivendo. Inclusive tem livros, né? O jeito Disney de encantar os É de clientes. encantar o cliente, né? Os funcionários têm outra visão. Mas assim, tem até que checar esses dados, eu não posso dizer que isso é 100% verdadeiro, mas o que eu quero trazer você tem que ter o processo preventivo para cuidar para que não aconteça. Você tem que ter o processo de precaução, que é, e se acontecer? Eu estou precavido? Eu tenho plano B, eu tenho plano C, eu tenho como agir nisso. E eu tenho que ter um processo de reversão. Sim. Que é, beleza, depois que a bomba explodiu, quem que eu vou mobilizar para levantar mais rápido? E aí, o marketing, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que é anúncio em revista, anúncio... Não, o marketing é o pensamento sobre a solidez da relação da marca com o mercado. Então, o marketing ele vai pensar desde preço de produto, ele vai pensar em reputação da marca, quanto que você paga, tudo isso está envolvido no processo de marketing. É a relação com todos esses pontos tangenciais ali do mercado, né? Você também está dentro da área da comunicação, sabe o quanto que isso é sistêmico, não é um ponto só. Quando o Márcio trouxe, ele falou sobre o perfil dele, né? Um perfil otimista, que tem essa natureza de acreditar nas pessoas. Mas eu acredito, mas eu vou te acompanhar. Tá? Acho que o Pastinha veio muito daí, a Meta X veio daí, o sucesso da Meta, desse monitoramento todo veio daí. E até que ponto, Márcio, a gente, enquanto instituição, puxando para esse lado, né? Até que ponto eu posso acreditar nas pessoas, no sentido, né, de cultura de marca, etc. Mas até que ponto eu acredito em você, porém, tem um pé atrás ali ainda da empresa, ou existe um caminho em que ela pode... Não, isso aqui pode deixar que as pessoas vão cuidar. Dá para confiar? Tu é um perfil 5 no Eneagrama? Eu vou deixar vocês curiosos. Sabe? 5/8. Nossa, vamos deixar um mistério. Deixa pro final. Mas, cara, é claro que a gente tem... existe uma casca, né? Um processo inicial de tratamento, né? De relacionamento com essas pessoas e com esse perfil, né? Mas também não está mexendo com bobo que não, né? A gente tem por trás toda uma estratégia de verificação. Então, é normal para a gente ter, por exemplo, denúncias. A gente utiliza, né, recursos de pessoas que podem estar denunciando e estar acompanhando possíveis movimentações, né? Isso é importante. Isso é importante. Isso traz a segurança. Acima de tudo, o que a gente quer prover é a segurança desse projeto. Esse projeto ele é um investimento de milhões, né? Que tá em jogo ali, que ele não pode parar. Então, tem projetos que a gente participou que tiveram 6 anos de duração. E cada ano, de 365 dias, 250 dias era de projeto parado. A gente já lidou com situação onde chegava o BOP lá para segurar a movimentação e saía, o cara metia um coquetel molotov para dentro do caveirão e saía a polícia pegando fogo, entendeu? Igual filme mesmo. Então, assim, não dá para brincar com esse pessoal, não. A gente tem que realmente dar essa segurança de que efetivamente o projeto tem que ser cumprido. Sim. É isso que é o principal. E no seu olhar, assim, né, na visão do que a gente tem hoje, né, de pessoas o mercado está cada vez mais especializado, cada vez mais as pessoas têm principalmente as lideranças, e ao mesmo tempo a gente tem o apoio da inteligência artificial e cruzando todos esses dados e acelerando esses processos. O que no seu olhar, essa turma que está envolvida na contratação de terceiros, o que eles ainda não estão enxergando? Você fala, isso aqui é o futuro, olha para essa direção, o que você poderia deixar para a turma que está assistindo a gente ali no sentido de, gente, é para cá que o mercado está indo. Onde é que você vê? Eu acho que até inclusive, Otto, é um dos propósitos nossos, né, do nosso podcast, é transmitir para essas empresas. Elas perguntam para a gente, cara, mas como é que eu presto serviço por uma, sei lá, por uma Samarco, né?
Como que eu vou fazer? Eu tenho a minha empresa aqui, eu quero saber. Às vezes é uma coisa muito distante na cabeça deles, né? E não, basta você ter o princípio da ética, do cumprimento das leis, esquece o negócio de jeitinho, cara. Ali não tem jeito, ali a coisa é detectada mesmo, entendeu? Então, é isso. A gente acredita que uma grande parte das empresas que a gente lida, né? A gente já gerenciou mais de 10 mil CNPJs, né? E a gente pode dizer que 90% aí são empresas que estão totalmente aptas a prestar serviço, gerar emprego, gerar renda e fazer o país crescer. Eu acho que esse é o principal. Eu estava Entendeu? aqui com essa pergunta, né? Para indicar um caminho para uma empresa começar a prestar serviço para essas grandes empresas que a gente tanto está falando aqui. É isso aí, Então, se estruturar, né, o Marcelo? E principalmente a questão trabalhista, que é o que gera muita dúvida para as empresas, né? Então, independente do tamanho, o mais importante é que a empresa seja o mais organizada possível, Isso. que cumpra a legislação, né? Porque não tem espaço para amadorismo. É o que ele falou, não tem espaço para jeitinho. Você não vai chegar lá e vou botar só um dia lá dentro. Vem aqui você, fulaninho, vou te colocar aqui dentro. Não vai entrar. Não tem. Não vai entrar. Folha de ponto britânica, Não por dá. exemplo. Aham. Sabe? Umas coisas assim. Inclusive questionável, Não dá. né, na É normal, Justiça do gente. Trabalho. Você fica vendo, folha de ponto britânica. Cara, Não dá, não dá. Hoje, assim, aí vem a parte de controle de acesso deles. Hoje a gente tem, como advogado, você depende hoje de provas, né? Que você bem falou, né? As provas são muito importantes para dentro do processo. Então, hoje, e aí eu falo como profissional, né? Como advogado, hoje quando um cliente seu te busca de alguma maneira, quando vem tudo prontinho, tudo certinho, tá ali, controle de jornada, você bate o olho no controle de jornada, não é aquilo 8, 18, 1 hora de almoço, 8, 18, 1 hora do almoço, aí você olha aquilo ali já olha meio atravessado. Você vai ver lá o contra-cheque da pessoa, mesma coisa, todo mês. 2 anos, tudo igual. O cara só teve os aumentos de dissídio, mais nada. Você começa a olhar de uma forma um pouco diferente. Por mais que a empresa até não tenha a máquina lá de ponto, às vezes você está numa área industrial, você não tem condições de levar ali um relógio de ponto para atender 2, 3 funcionários. Mas você aponte as horas direito. E aí, hoje você tem um cruzamento de dados, por exemplo, com as catracas de controle de acesso. Não adianta o cidadão chegar lá e falar, não, eu trabalhava até às 20 horas, mas saiu às 15 na catraca, saiu às 17 na catraca. Então, isso aí traz também um subsídio bom para que a gente trabalhe lá na frente. E quando eu falo assim, não é só como advogado, é como um todo. Sim. Então, não adianta de jeitinho, não vou pagar a hora extra por fora. Vou pagar uma produtividade por fora. Não cabe mais no mercado e principalmente não cabe quando você trabalha com grandes empresas. Sim. Porque você vai ser fiscalizado pelo seu tomador. Né? Então, isso que é importante e fundamental, independente do tamanho. É pequeno, tem um funcionário, tem 1000 funcionários, você seguir com ética, seguindo a legislação e respeitando mesmo todos os processos e seguindo o mais retilíneo possível. Certo. Mudou muito, doutor, essa questão, por exemplo, da Justiça do Trabalho, que antigamente, quando nós entrávamos a favor da empresa... O protecionismo. Isso, Mudou já entrava totalmente errado. Mudou muito Mudou muito. essa postura, né, do judiciário. Hoje, assim, especificamente a Justiça do Trabalho, ela rejuvenesceu muito. Então, hoje, serventuários, juízes, todos eles, hoje a gente tem pessoas muito mais novas. Não que os mais velhos estavam errados, tal, mas existia essa cultura de pensar nesse protecionismo. Mas também a gente tem que pensar que lá na década de 80, 90, a gente não pensava
em ser tão profissional. As empresas não pensavam em ser tão profissional, em seguir a legislação. Era jeitinho. Todo mundo buscava um jeitinho. Sim. Então, hoje em dia, eu te falo que não existe protecionismo. Não existe lado. O único lado que existe é o lado certo ou o lado errado. Então, é dessa forma. Hoje não tenho tido problemas, decisões esdrúxulas, não tenho esse tipo de problema, pelo menos no Grande contexto avanço, do meu escritório. Um dos Não trabalhos que a gente desenvolve é o da assistência social. O que é Certo. assistência social? A gente verifica todo o processo de desmobilização e entrevista com esses trabalhadores. E, inclusive, eu já fiz esse trabalho ao ponto de você entrevistar o cara, ver se pagou a passagem, ver ele entrando no ônibus e dar tchauzinho pra ele ainda. Ó, Olha, e mesmo assim tem uns que param lá na esquina lá e desce do ônibus, porque arrumou uma nega aqui e tal, e quer ficar aqui, né? Mas isso, que isso ilustra, Aham. tá? Eu vou dar um exemplo bem ilustrativo aqui, que vocês vão na mesma hora ver. A cidade satélite de Brasília. Né? Aquilo ali são os chamados bolsões de pobreza. Aquilo é o que foi a cultura do Brasil da falta de verificação da desmobilização. Sim. Ou seja, botar o cara para voltar para a cidade dele, entendeu? E aí, se isso não acontece, começa a se criar esses bolsões de pobreza em volta dos projetos, das obras que acontecem. Né? Hoje, essa é a evolução do negócio. Né? Você ter, além desse trabalho, um mecanismo, né? São sistemas, tem toda uma estrutura, né, profissional que pode evitar que qualquer tipo de situação dessa possa vir interferir numa comunidade, numa sociedade específica, entendeu? Que reflete, né? Porque é muito grande. Essa é a evolução das coisas que a gente imagina. E é interessante, eu até gostaria que o Márcio falasse um pouco, porque quando a gente fala de um projeto desse, a gente tem desde de você do futuro empreendedor, né? Que seria a empresa que vai investir numa região. Então, ela verifica, né? Aonde vai ser. Tem infraestrutura, tem tudo. E o Márcio ele vai falar um pouco mais agora sobre isso, como que funciona, né? Essa parte de criar as oportunidades na região, toda essa questão que eu sei que eles fazem esse tipo de trabalho. Olha, interessante. A gente, Criar por exemplo, oportunidade. tem um projeto que está se iniciando no interior da Bahia, né? É lá uma mineradora que está sendo construída no interior da Bahia e que a gente está lá fazendo já um processo de análise da região e das potencialidades. Então a gente analisa tudo ali, não é só o potencial de emprego, né? São os hospitais, são os fornecedores, as imobiliárias, as casas que vão ser alugadas, se elas estão nos padrões adequados, os próprios profissionais, né? Existe um cheque, né, de preparação que isso, hoje as grandes empresas têm essa preocupação de fazer isso, né? Aqui não tem, acaba resultando em confusão. E gera colapso na Um cidade. colapso na cidade. Você lembra o Porto do Suape, né, que teve incêndio de alojamento, Giral, né, teve uma usina, né, que foi construída lá no Nordeste, lá no Norte, eu acho que não sei onde foi aquilo. Não lembro. Mas imagina que Falta uma de cidade preparação. aí, você vai ter um acréscimo de população. Às vezes você está falando aí de uma cidade que tem 10 mil habitantes, de repente vão chegar a 30 mil pessoas. É isso. Então, restaurante, supermercado. Tem que ter estrutura, né? Toda a infraestrutura. Essa e análise é não muito é importante, preparada. muito E aí tem supervalorização dos imóveis, supervalorização de tudo, né? Então, existe essa questão, né? Aí, estradas, começa a aumentar o número de acidentes, porque tem as empresas as cidades da região começam as pessoas a ficar na cidade da região e pegar carro para ir e tal, dependendo se não tem estrada, isso pode aumentar. Criminalidade, é normal, quando estão sabendo que vão fazer um alojamento em alguma região, a gente já vai lá para ver, porque a primeira coisa que acontece é os brega na frente, entendeu? Entendi. Monta brega. Olha, Eu eu tô aqui, me deu um negócio de brega, eu falei, Eles falam um nome bonito aqui, um nome mais ou menos, para não dizer outras coisas. eu entendi. Mas já aconteceu, Lu.
A linguagem disso aqui pode assustar um pouco, sabe? A gente. Não, mas eu tô entendendo. Eu tô evitando falar nome peão aqui, né? Peão, você quer peão? Mas não, peão, que é eles mesmos que se chamam de peão, pô. É a linguagem dos caras, né? Mas é engraçado que em um dos projetos que a gente participou, o alojamento que a gente administrava tinha a chamada Belina do Amor. Olha, Você que acredita? romântico. Encostava uma Belina com duas. E fazia a festa da galera lá. Aí, isso quer dizer, se a gente não. Porque a gente tentava pegar e ele sempre dava um jeito de dar o Já tô tendo várias ideias para negócio no local. Já Olha, eu não temos quero nem incentivar nada disso, não. Não, mas tem muita curiosidade, é legal. A gente lida com isso aí com muita naturalidade. Claro, isso é para evidenciar a nossa expertise, entendeu? Sim, É verdade. isso que é legal. E conversar com o pessoal e mostrar a importância do pastinha, a importância das pessoas encontrarem mesmo o seu lugar, o sol, né? Que tem esse lugar para as pessoas. Quando o Márcio me contou lá numa reunião que nós tivemos com a Jaque sobre o pastinho, eu fiquei encantada, né? Eu sou do interior, então eu me lembro, Márcio, que no interior eu nasci em Boa Esperança. E na rua de trás da minha casa passavam assim caminhões cheio de cana, sabe? E eu imagino que essas pessoas, quando você veio falando, olha, vem aquela pessoa com a pastinha debaixo do braço para conseguir um trabalho, assim, eu imaginei aquelas pessoas do interior saindo em busca desse trabalho. E hoje vendo essa tecnologia, vendo o pastinha tão atuante como está, e eu tenho certeza, né, que nós vamos conseguir chegar a esse patamar mesmo, abrangendo essas pessoas. Eu fico muito feliz como uma pessoa do interior e vendo a importância de tal comunicação e informação. E vamos adquirir o smartphone, gente, baixar o pastinho. Aí é com vocês. Agora é baixar o pastinho. Quer trabalhar, é só baixar o aplicativo de graça ali, isso né? aí. E eu acho que eu acho que a gente já até se estendeu demais. Já para dar aquela sensação de finalização. Nós temos planos, né? Eu e você, para a gente poder evoluir o Pastinha e tudo, não só o podcast, né? Exatamente. E tem muita coisa boa para vir para Tem aí, muita né? coisa. Tem o programa Inspiração, que o Mestre Pastinha, vocês vão conhecer em breve o Mestre Pastinha. Eu estou aguardando ser apresentada a ele, mas o Mestre Pastinha está vindo aí também para juntar, somar essa força, mostrar para o pessoal que realmente tem um lugar para eles. Isso é muito importante. Conectar, né, Isso Arthur? aí, Arthur, vamos dar a luz a esse Mestre Pastinha. Aliás, quem tiver honra. Exato, Inclusive, tem uma pessoa trabalhando neste momento fazendo os bracinhos do Mestre Pastinha se movimentarem. Então, assim, é muito interessante porque conecta mesmo o público. Eu acho que isso é importante. Falar sobre agilidade, falar sobre informação, nada disso teria tanta relevância e importância se não fosse algo que conectasse verdadeiramente o público, o povo, a essa ferramenta que E que a dê gente tem. segurança para as empresas. Eu acho que isso é Sim. muito importante dizer, tá? Sobre a segurança que as empresas têm nesse processo. Certo. Nós estamos contando muitas histórias aqui. Isso aqui é a base de sustentação do Pastinha, né? Essa experiência. Então, mais uma vez, não está caindo do céu aqui uma coisa bonitinha e tal, startup. Não, tudo bem que é startup, porque está na moda aí falar que é startup. Mas tem uma estrutura muito grande aí de conhecimento por trás, que eu garanto, né? Isso é plena garantia, de que o que as empresas levam geralmente 15 dias para poder fazer trâmite de documentação, né? Conversa, entrevista, não sei o quê, a fazer eu tô falando em um dia para ser gente boa ainda, né? Para completar o slogan, 15 em 1. Agora 15. pode ser 15 em 1 hora, Aham. se quiser. Dependendo da organização dele, 1 hora ele resolve a vida dele. Isso. E aí traz esperança para o trabalhador e Segurança pra empresa. paz e segurança para a empresa. Isso é importante. Economia. Né? Economia. Economia, né, Arthur? Acho que isso que é o principal. É isso aí. A gente fala de indústria, a gente tem que falar de produtividade, tem que falar de economia, tem que falar de agilidade, que é o que a plataforma traz para essa turma, né? E é uma responsabilidade muito grande. Claro que a linguagem do Pastinha, o nome é carismático, etc., porque do nosso lado aqui, né, defendendo meu peixe, a maior força do posicionamento é a identificação. Então, a gente precisa que a gente fala, né, quando a pessoa tem uma ideia de que aquilo ali vale a pena, o sim da pessoa para quem a gente quer oferecer fica mais fácil. Então, a gente precisa realmente que
o trabalhador compre essa ideia e de que a indústria, né, de que os contratantes comprem essa ideia. Então, por isso, uma linguagem simpática, uma linguagem mais divertida, uma linguagem mais simples, como o Márcio muito bem falou, de otimizar aquilo ali sem terminologias que afastem as pessoas, mas deixando claro o tamanho da seriedade, da responsabilidade, que é lidar com esses dados, que é lidar com a responsabilidade de vidas que estão acreditando na ferramenta para isso, que quando a pessoa baixa o aplicativo, ela cria uma expectativa. Sim. Quando ele é aceito numa vaga, ele cria uma expectativa. Então, tem uma pessoa, tem um ser humano ali que a gente tem que respeitar, tem que valorizar. Sim. E eu admiro muito a iniciativa do Márcio para isso, porque é preciso muita coragem. Sim. Ele não precisava, sabe? Nós todos aqui já vivemos numa realidade em que a gente pode escolher, tanto que ele conta as histórias, é divertido pra gente, mas é distante do nosso mundo, né? Da Belina do Amor e tal, é uma coisa que... eu nunca frequentei a Belina do Amor, não. É distante do nosso mundo, mas é uma realidade para aquelas pessoas. E ele tá indo lá, no desenvolvimento humano, usa muito esse termo do rapport, né? Você vai lá no universo do outro, e aí você traz ele um pouquinho pro seu aqui. Então, a coragem do Márcio abraçar essa causa, eu tô desde o começo, a gente sabe que são muito mais desafios e muito mais portas fechadas do que as portas se abrindo. É assim para todo mundo que está inovando, é assim para todo mundo que está desafiando o mercado. Mas quando as portas começam a se abrir, que foi o que aconteceu, e hoje ontem, inclusive, a gente estava tomando um champanhe, que lá no meu escritório a gente não bebe bebida alcoólica, em vez de champanhe, foi um champanhe para comemorar mais uma conquista. Sim. Então, assim, uma porta que se abriu, vem o sentimento da gente, assim, caramba, tudo isso tá valendo a pena. Sim. Vamos continuar. É meio doido, né, Márcio? O negócio de empreender. Tem que ter coragem. Desafiador, tem aquele... Eu esqueci o nome do filme que eu tava vendo, uma menina no veleiro, que ela tava lá navegando. É a história real, uma australiana. E navegando... Depois eu acho que eu tento botar o nome do filme. Mas ela navegando e ela parou, ficou 10 dias parada sem vento no veleiro, né? E começou a ficar nervosa com aquilo e tal. E depois foi onde ela encarou depois a maior tempestade dela. Né? Ela pegou uma onda que depois afundou o veleiro, chegou a ficar 15 metros submerso e ela dentro do veleiro, o veleiro é uma bolha d'água, né? É uma bolha de ar. Né? E aí ele voltou depois e encarou aquilo e a menina de 15 anos depois passou a tempestade, foi onde ela chegou no objetivo final. Tá aí, virou filme no Netflix, a menina contou a história dela, né, de superação. Eu acho que é isso, cara, faz parte o empreendedorismo é isso. Sim. É você tá naquele momento, se não tem vento nenhum, fica reclamando, vai ter que fazer alguma coisa, né? Eu acho curioso que enfrenta a tempestade. Outro dia disseram assim, mas todo empreendedor, eu venho de uma família de classe média, eu não tenho nada para reclamar, nunca passei por... Mas falando assim, todo empreendedor tem uma história de sofrimento, né, de superação. Eu falei, cara, porque a gente se joga lá. A minha vida tava boa, eu fui lá e me arranjei. Pra quê, né? Minha filha de 15 anos falou assim, mãe, eu tô preocupada. Eu falei, por quê, filha? Ela falou, porque eu escuto muitas histórias de pessoas que se deram bem na vida, mas que sofreram muito pra conseguir chegar lá. Será que eu vou ter que sofrer tanto pra chegar? Como que isso acontece, né? Olha a ideia de uma criança, é bem isso, né? Muitas vezes a gente se atira a esse desejo de melhor, de trazer o melhor para o próximo, mas dói na carne. E acho que a gente tem que, né, tem também os intraempreendedores, essas pessoas que estão empreendendo dentro das empresas, e acho que é um bom ponto até para a gente honrar e valorizar também as pessoas que são das empresas contratantes, que estão lá no canteiro, estão lá no chão de fábrica, apoiando todo esse movimento, que também são pessoas que poderiam, e têm inteligência, etc., para isso, poderiam estar numa vida, mas não sabe explicar o porquê, e ele vai lidar com aquilo. Ele fala assim, eu sei que vai ter problema, eu sei que vai dar problema, mas se enfia ali, e essas pessoas são um suporte muito grande, né, para todo o processo de inovação da indústria, todo o processo de inovação do mercado, e para frente. Honrar também essa galera que tá lá. Pois então temos esse desafio aí pela frente. É isso aí. Contem comigo, conte comigo com o programa Superação com a Jaque Guerra, que tá aqui nos bastidores também apoiando. A nossa estratégia é vocês fazerem mais a próxima, vai ser com a Jaque. A Jaque estará aqui. Minha amiga Jaque Guerra aqui, né? Que a gente vai ter muitas conversas ainda, né? Muita coisa vai vir aí.
Eu morri de rir que o Márcio falou assim, não, aí vou eu, aí vai você, É. aí vai o Luezes, aí vai o Marcelo. Eu falei, e mais quem, cara? Minha mãe. Que show! Daquela venda. O Arthur esteve aqui há uma semana, Bota uma né? cadeira aí, mano. Tem muito do nosso perfil, né? É. Chama mais um, vem pra Mas, cá. ô, bom, volta aí pra conversar, mas eu acho que a minha ideia É, saiu do jeito que eu queria aqui. É porque, isso Legal, aí. muito Né, bom. Marcelo? Acho que deu certo, né? Venceu aí a timidez? Não é, É muita, tímido também. saiu um pouquinho da zona de conforto, né? É. Mas assim, queria agradecer da oportunidade de vir aqui, de estar participando, né, do podcast e desejar muito sucesso. Espero que não só o podcast, como os seus empreendimentos tenham cada dia mais sucesso e que você siga aí nesse mercado e, se possível, que expanda mais ainda a outros mercados, a outras áreas, e que sua vida seja sempre de muito sucesso. Obrigado, cara. Tenho Valeu. certeza. valeu. Com essa Obrigado pela força de presença. trabalho, com essa dedicação, eu tenho certeza que o caminho é Tá. certo. Tá sempre olhando para a metade do copo cheio. Nunca. Verdade, Neto, verdade. obrigado pela presença, cara. Pô, eu que agradeço, assim, primeiro é sempre uma alegria estar com o Márcio, tudo fica agradável aqui. Eu acho que o caminho é esse, né? No empreendedorismo, a frase não é minha, mas existe esse pensamento, assim, a gente não faz para ver se vai dar certo, a gente faz dar certo. Então, eu tenho certeza que se o Márcio pegou para fazer, ele não pegou para ver no que ia dar, ele pegou para fazer isso aqui realmente dar certo. E um pensamento que eu levo para os meus mentorados, o Márcio já passou por isso também lá com a gente, e que eu acho que é o que eu desejo para a turma que está assistindo a gente, que eu tenho certeza que vai continuar acompanhando aí os episódios. Quer dizer que isso, né? Empreender é o produto do desejo de estar certo com a coragem para estar errado. Então, assim, quem estiver assistindo a gente, e vai ser maravilhoso se concordar com as coisas que a gente está falando aqui, muito agradável, mas também que se permitam olhar e entender, pô, não concordo com isso, etc. Etiqueta só como um outro ponto de vista e segue em frente. Acho que quando a gente junta pessoas que, por mais que tenham pensamentos diferentes, que a gente aprende com isso, a gente sabe que a gente está junto de pessoas inteligentes. Então, eu acho que a turma que está acompanhando a gente aí, eu torço para que a sua audiência seja cada vez mais composta desse tipo de pessoas que abram espaço para pensar diferente, pensar um novo. E não é sobre concordar ou não concordar, é sobre crescer junto. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Não, eu acredito nisso. Acredito que a gente está aqui, como eu falei, né? A nossa estratégia, né, Lu, é montar aqui uma base de conhecimento, de consulta para profissionais, para pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. Eu acho que vai reverberar aí no YouTube, no Google, né? A gente vai tentar fazer com que isso chegue ao público e, enfim, vai ter muito valor. Eu tenho absoluta certeza que isso aqui vai gerar muito valor, né? Verdade. Então, já aproveitar também te agradecer aí gente, a imagina. parceria. Eu que agradeço. É uma honra ter você aqui no estúdio do Supercast, acompanhar o Canteiro Podcast. Pessoal, não percam os episódios. Eu estou aqui, como eu falei, né, durante a nossa noite aqui, minha cabeça às vezes rodava, senti tanta coisa, porque imaginar realmente esse trabalho e agora poder estar perto de vocês, vendo isso tudo se concretizar. Meus parabéns, muito obrigada, me sinto muito honrada. Contem comigo. O Márcio me mandou uma mensagem: Leslie, encara essa. Eu falei: conta comigo, tô junto, vamos pra dentro. Tem coisa é boa isso, vindo aí, né? Ainda E é isso mesmo, tô aqui mesmo para somar com vocês. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Valeu. E quer dizer, agora é comigo, né? Agora é com você que é o Obrigado por ter anfitrião. me ensinado aí os passos. Eu nunca fiz podcast nem nada. Mas eu acho que agora a gente vai prometer outras boas presenças aqui, né? E, enfim, vocês também, obviamente, que vão estar aí sempre convidados para poder participar com a gente. Obrigado aí. Obrigada. Tudo, tá? Obrigada. E até o próximo episódio, não é isso? Bora. Tchau, tchau.